você que mais uma vez está aqui conosco para cultuar ao nosso Senhor Jesus nessa noite. E hoje, como nós falamos da manhã, nós vamos abordar sobre missões. No culto da manhã nós falamos sobre a missão no Rio, sobre a nossa junta de missões da Convenção Batista Carioca, missões estaduais. E hoje, no culto da noite, nós vamos falar sobre missões nacionais. Eu quero já convidar você para este culto, onde nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor, tendo a participação de missionários e missionárias neste culto e convidando você a conhecer a Junta de Missões Nacionais. Se você ainda não conhece, acesse o site www.missõesnacionais.org.br e conheça a Junta de Missões Nacionais, que há vários anos vem pregando e anunciando o Evangelho neste Brasil, através do envio de missionários e missionários para o campo, que responsável de levar a mensagem do Senhor. Talvez você ainda não saiba, mas no Brasil ainda existem muitos locais que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Talvez a nossa realidade aqui ainda não compreendemos, mas porque existem muitas igrejas, mas existem lugares no Brasil, como os ribeirinhos, aonde ainda não existem igrejas, por incrível que pareça. E é esse trabalho que está enganjado e envolvido a nossa Junta de Missões Nacionais. Nós temos missionários conhecidos, amigos, que estão no campo missionário, que Deus chamou para esta grande obra. E hoje nós vamos estar orando por eles, nós vamos estar cultuando, agradecendo a Deus, para que reacenda no nosso coração essa chama para missões. Porque essa é a missão da igreja, fazer missões, pregar, levar o Evangelho àqueles que não conhecem ainda. Que você possa fazer também missões aonde você está, que você assuma o seu papel como discípulo de Cristo, sendo um missionário aonde você estiver, seja no seu trabalho, no seu local de estudo, na faculdade, na sua vida social. Não deixe passar a oportunidade de anunciar a Cristo. Nós vamos falar de um tema belíssimo que Deus colocou nos corações da nossa Junta de Missões Mundiais, que nós possamos aprender isso nessa noite. Vamos orar para começar o nosso culto da noite. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade nessa noite de cultuar a Ti, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome. Deus, que nós possamos reacender a chama de fazer missões, de pregar o Teu Evangelho, de anunciar a Tua palavra, de levar o Teu amor e a Tua graça àqueles que ainda não Te conhecem. Nós agradecemos por essa oportunidade de cultuar a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Quero convidar você a louvar ao Senhor, e hoje nós vamos ter a participação do missionário Hudson e Nelly, convidados da nossa irmã Carmen Lichas, para estar louvando ao Senhor com um belíssimo hino, Não Tenha Sobre Ti. Que você seja abençoado com este louvor nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém? Que Deus abençoe os nossos missionários, que você possa ter sido abençoado com este lindo louvor. O nosso trabalho é descansar em Deus. Ele é o que está no controle das nossas vidas. Amém? Quero convidar você para o momento da leitura bíblica. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, nos versículos de 35 a 39. Será projetado aqui, que você também acompanhe, pode ler na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim o texto para nós neste momento: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que essa seja sempre a nossa oração. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabemos que Deus, que Cristo, nada separou o seu propósito, a sua missão, que foi a cruz. Ele passou por todas essas tribulações. Nós também vamos passar, mas nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amém? Vamos estar neste momento tendo uma participação musical com a nossa irmã Daís, que vai estar louvando ao Senhor. Jesus é o caminho. Amém? Que Deus te abençoe através de mais um louvor dessa noite.
Pai e em breve voltaria para que onde Ele estivesse, nós também estejamos, porque esse é o desejo do Senhor Jesus em nossas vidas. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Nós vamos estar orando, claro, pelo Brasil, né? E eu gostaria de deixar um texto aqui: nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, então Deus tem algo maravilhoso preparado para você no reino dos céus. E eu quero convidar você a orar pelo nosso Brasil. A Junta de Missões Nacionais incansavelmente tem buscado pregar o Evangelho por esse Brasil. Talvez aqui no Rio de Janeiro, em nossa localidade, não seja tão perceptível o trabalho missionário, mas existem vários lugares no Brasil aonde existe uma dificuldade muito grande para se chegar ao Evangelho por causa dos recursos, como os ribeirinhos, né? Como outras regiões do Brasil, aonde não existem quase igrejas, aonde os missionários precisam caminhar longas distâncias para alcançar vidas para Jesus. Então, neste momento, nós vamos estar orando com o propósito que o Evangelho continue sendo pregado em nosso Brasil. Que o nosso país seja alcançado por Jesus através da Junta de Missões Nacionais, através dos nossos missionários e através de todos aqueles que desejam e amam este Evangelho e têm o desejo no coração de pregar e anunciar a palavra de Deus, porque nós conhecemos quão belos, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Que você também possa assumir o seu papel como missionário. Você pode ser um missionário onde você está. Basta você colocar no seu coração o desejo de pregar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu quero convidar você a orar pelo aquele parente, pelo aquele amigo, aquela pessoa que você conhece que ainda não tomou a sua decisão em Jesus. E você tem um desejo muito grande que essa pessoa tome a sua decisão. Então nós vamos orar pelo Brasil e nós vamos orar por essas pessoas que você e eu conhecemos que infelizmente ainda não tomaram essa decisão. Nós vamos orar para que o coração delas se abra, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e que as sementes que já foram lançadas venham germinar no coração dessa pessoa e das pessoas que nós conhecemos. Oremos. Amado Deus e querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade neste momento de orar pelo nosso país. Deus, sabemos das notícias de dificuldade que o nosso país tem enfrentado mesmo neste momento de pandemia. Passamos de mais de 120 mil mortes, ó Deus, por causa dessa doença, que não atinge somente o Brasil, mas o mundo. Senhor, nós oramos neste momento pelas missões no Brasil, pelos nossos missionários, por aqueles homens e mulheres que o Senhor tem chamados para a sua seara, para pregar e anunciar o teu Evangelho. Deus, nós sabemos que existem muitos lugares no Brasil que ainda há uma grande dificuldade da igreja chegar, por causa da falta dos recursos, da distância, como os ribeirinhos. Senhor, que o Senhor nos permita que a Junta de Missões possa alcançar o seu alvo para conseguir expandir o Evangelho neste Brasil. Que o Senhor venha chamar mais e mais pessoas para esta seara, para anunciar e pregar o Evangelho. Senhor, abençoe a família dos nossos missionários, que os seus corações possam continuar cheios da vontade de pregar o teu Evangelho. E esse mesmo desejo de pregar o teu Evangelho venha estar em nós. Esse desejo de levar a tua palavra, esse desejo de pregar, esse desejo de anunciar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade. E mais uma vez nós oramos pela Junta de Missões Nacionais, oramos pelos nossos missionários, oramos pelo nosso país e que nós possamos nos comprometer também de fazer missões aonde o Senhor nos colocar
como discípulos de Cristo, levando a tua palavra. Obrigado pelo teu amor e a tua graça em nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue orando por missões. Vamos passar neste momento agora, eu queria convidar você a um momento missionário. Nós vamos estar agora fazendo o nosso momento de missões e eu gostaria de convidar você a conhecer o tema. O tema da Junta de Missões Nacionais deste ano é Porque Ele me amou. Você tem a certeza no seu coração que Cristo te amou? Então esse amor que você recebeu, você possa anunciar este amor. E a divisa que a Junta de Missões escolheu neste ano é João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que você possa repetir em sua casa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você conhece e entende essa verdade no seu coração, com certeza você vai amar muito mais ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus nos amou primeiro. Ele assumiu este amor a cada um de nós. Você que está cultuando conosco, tenha certeza no seu coração. Deus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Você talvez neste momento não entenda, não compreenda como Deus te ama. Mas eu quero que você tenha certeza de hoje em diante que Cristo te ama e quer salvar a sua vida e a vida de todas as pessoas da sua família. Amém? Que você guarde esse tema no seu coração. Amém? Vamos estar... Eu quero agora convidar você a cantar o hino oficial Porque Ele me amou. E você vai agora assistir conosco um vídeo da Junta de Missões Nacionais com esse lindo louvor, que você cante junto. Vai ter a legenda para que você cante, vai ter vários missionários neste vídeo para que você possa louvar ao Senhor porque Ele me amou. Amém? Que você seja abençoado com esse lindo louvor e logo após nós continuaremos o nosso culto. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu
Deus que nos ama, que se entregou por nós, e que você fique com isso no seu coração, porque Ele me amou. Toda vez que você for fazer a obra de Deus, for fazer alguma coisa para o Senhor, lembre, porque Ele me amou. Eu estou realizando, estou fazendo porque Ele me amou. Agora eu quero convidar você a ouvir a mensagem do Senhor nessa noite através da nossa irmã Carmen Lígia. Irmã Carmen Lígia trabalha no PEP, na Junta de Missões Mundiais, e também é membro da Igreja Batista de Amizade e uma das nossas educadoras religiosas da nossa igreja, junto com a sua irmã, a nossa irmã Cleice Denise. E que Deus abençoe a sua vida através dessa linda mensagem que a nossa irmã Carmen vai trazer para o nosso coração nessa noite. Amém? E logo após a mensagem estaremos retornando para o encerramento do nosso culto de hoje. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Amém? Olá, como estão vocês? É uma alegria poder estar com vocês neste momento e poder compartilhar o amor de Deus. Eu quero falar neste dia sobre os segredos de um missionário. Vocês devem estar pensando, uau, que segredos que ela vai contar. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre os segredos de uma vida ou da vida de um missionário. E eu quero começar perguntando para você, o que você sente diante de um grande problema? Quando você tem um problema que você não sabe como solucionar, o que você sente? E quando você tem uma tarefa, algo para fazer, que é algo desafiador, você não sabe como fazer. Quando você tem uma nova função no trabalho ou na igreja que você não sabe como fazer. Ou quando você tem na sua família alguém doente, ou você mesmo recebeu um diagnóstico que foi inesperado. Isso traz uma grande preocupação, não é mesmo? Você já sentiu medo alguma vez? Já sentiu angústia, ansiedade em algum momento da sua vida? Pois é, muitos pensam que os missionários são super-heróis, que têm a força do Hulk, que podem voar como o super-homem, que ficam invisíveis como a Mulher Maravilha, que sobem montanhas ou edifícios como o Homem-Aranha. Pois eu vou dizer para vocês que os missionários, eles sentem o mesmo que vocês. Sentem medo, angústia, ansiedade. E sabe por quê? Porque como você, nós somos humanos de carne e osso. Então, vamos pensar juntos agora sobre a vida de um grande homem de Deus, um grande missionário com uma grande missão. Ele tinha uma missão muito especial. Sabe qual era? Ele tinha que levar o povo de Deus até a terra prometida. Ele tinha que guiar o povo de Deus até a terra prometida. Vamos falar, sabe de quem? Você já tem uma ideia? Vamos falar de Josué. Josué, uma pessoa como você e eu, que recebeu uma grande missão. E eu vou ler com vocês na palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Se vocês quiserem abrir e acompanhar, tá? Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Fala sobre uma ordem que Deus deu a Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueve ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, Josué, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nela, nem para um lado, nem para o outro lado. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então
você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, Josué. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Essa é a ordem que Deus deu a Josué. Agora, quem era Josué? A gente já viu agora no texto que ele era filho de Num. E ele era ajudante de Moisés. Vocês lembram que quando o povo estava lá na escravidão no Egito, Josué estava com Moisés, os 40 anos no deserto, ele acompanhou Moisés, então ele estava ajudando Moisés em toda a tarefa que Deus dava a Moisés. Ele estava com ele no Monte Sinaí, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ele lutou contra vários exércitos. Josué era um militar, ele era um guerreiro. E Josué foi um dos 12 espias a investigar a terra de Canaã, junto com o seu companheiro Caleb. E ele foi um dos que voltou com um bom relatório. Lembra? Que animou o povo de Israel a continuar. Você acha que esse homem, Josué, forte, lutador, vencedor de guerras, será que ele deveria ter medo? Será que ele tinha medo? Um guerreiro tão forte? Eu acho que sim. Provavelmente ele sentiu medo. Sabe por quê? Porque Deus disse para ele não ter medo. Deus disse para ele primeiro, seja forte, seja forte. Então eu quero falar sobre o que Deus falou a Josué, que são os segredos do missionário Josué. O primeiro que Deus falou para ele foi justamente isso: Josué, seja forte, não fique desanimado. Josué ele estava de luto. Quando ele recebeu essa ordem de Deus, ele estava de luto, porque Moisés havia morrido. E Josué foi escolhido para conduzir o povo, e este era um desafio muito grande. E se Deus disse a ele justamente isso, Josué, seja forte, provavelmente era porque ele estava se sentindo fraco, incompetente, sem capacidade. Olha, gente, pensar em receber uma missão dessa tão grande e ser líder de uma grande nação como era o povo de Israel, poderia ser demais para ele. Essa missão era muito grande, mas Deus o havia escolhido, assim como ele fez comigo e com você. O segredo na força não está na capacidade física. Não tem nada a ver com agressividade. Se trata de dependência de Deus, de fé, de confiança total naquele que pode tudo. Essa era a força que Deus estava dizendo que Josué deveria ter. A confiança total nele. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito de uma tradução que diz, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Isso foi justamente o que aconteceu com Josué. Com a força que Deus deu para ele, ele pôde enfrentar aquela situação tão difícil para ele. Deus pode te capacitar, assim como ele fez com Josué. Deus pode aliviar a tua preocupação, da mesma maneira como fez com Josué. Ele pode cuidar de você se o diagnóstico não for o que você esperava. Josué, ele viu como Deus havia feito coisas maravilhosas através de Moisés. Mas agora, ele precisava ter as suas próprias experiências no relacionamento pessoal com Deus. Ele não podia continuar vivendo das experiências de Moisés. Ele precisava ter as suas experiências, ser fortalecido no relacionamento dele com Deus. Lá em 2 Coríntios 12:10, nós lemos, eu me alegro também, Deus falando, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, Paulo disse. Porque quando perco todas as minhas forças, então eu tenho a força de Cristo em mim. Paulo sabia que ele precisava da força que Jesus podia dar para ele. E essa força de Deus, ela chega a todos nós. Sabe, um dos segredos, de Josué era a força. E assim o segredo de todo missionário é a força, não ficar desanimado, mas ter a força de Deus. E sabe como que eu particularmente me sinto forte? Eu me sinto forte quando eu posso ajudar alguém a ficar forte. Quando eu passo pela vida de alguém e eu posso deixar Jesus na vida dessa pessoa. É assim que eu sou fortalecida no Senhor.
a alegria de ver alguém sendo fortalecido através de mim, porque Deus está usando a minha vida para isso. Então, um dos segredos do missionário é ser forte com a força que Cristo dá. O segredo teu para ser um grande servo do Senhor é ser fortalecido no Senhor, ajudando outras pessoas a serem fortes também, a ficarem fortalecidos com a graça de Deus. Sabe que quando eu estava trabalhando na Colômbia, na Fundação Pare, passei por uma situação, uma experiência, várias na verdade, mas uma que marcou, que eu quero compartilhar com vocês agora, foi a conversão de um rapaz que chegou lá pedindo ajuda. Ele já tinha mais de 30 anos, um advogado. Ele já estava há muitos anos lutando com a dependência das drogas, dependência química. Ele não conseguia mais trabalhar, perdia todas as causas porque ele estava usando drogas, e tudo isso fazia ele não conseguia mais se controlar, e ele deixava de comparecer nas audiências porque ele estava realmente sendo perdido nas drogas. A tal ponto que já estava perdendo a família também, perdeu vários empregos, várias causas, e a esposa com 2 filhas já não queriam saber dele, já não queriam saber, ao ponto já de falar, olha, não queremos mais você, e ele foi para a rua. E ele chegou então ali na fundação pedindo ajuda, e ele disse, olha, eu já passei por várias fundações, mas em nenhuma delas eu pude deixar as drogas, e eu preciso de ajuda. Ele ingressou na fundação e ele foi ajudado através de um encontro verdadeiro com Deus. Ele foi ajudado a deixar as drogas, a desintoxicar-se, e depois ele começou a ter experiências com Deus. Deus foi trabalhando na vida dele em coisas pequenas, devagar, porque existia algo muito grande, um orgulho muito grande que Deus tinha que moldar pouco a pouco. Uma das nossas voluntárias estava compartilhando, a Josélia, que um dia a gente dividia tarefas na cozinha. Então, os internos, junto com líderes, eles ficavam também na cozinha para cozinhar, lavar louça, né? E era muito, porque a gente recebia mais de 100 pessoas, às vezes às noites, nos cultos, e tinha que lavar toda aquela louça, tinha que preparar a janta. Então, ele tinha que ajudar também. E um dia estava o nome dele lá, junto com ela e outro mais. E ele disse, eu não vou ajudar na cozinha, homem não faz isso, eu não vou de jeito nenhum. Então, tudo bem, você não quer ajudar, fica sentado aí, não tem problema não. E pouco a pouco, então, ele foi se quebrantando, foi lá descascando uma batata, né, picando, quebrando um ovo, né, lavando um copo, até que ele chegou e falou, eu estou aprendendo. E Deus está trabalhando em mim em pequenas coisas. E a tal ponto, irmãos, que Deus transformou, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, sua esposa se converteu, e hoje ele, com toda a família, estão congregando na Igreja Batista lá na cidade, em Medellín. Ele hoje é o professor da Escola Bíblica Dominical e ele auxilia lá no grupo de louvor, cantando e louvando a Deus também com a sua família. Quando eu vejo alguém ser fortalecido no Senhor, é quando eu fico mais forte. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Um dos segredos é esse, ajudar outros a ser fortes, e foi o que Josué fez. Com a força que Deus deu para ele, ele ajudou o povo de Israel a obedecer a Deus e serem fortalecidos também. Então eu pergunto para você agora, você quer ficar forte? Você quer ser fortalecido? Então comparta de Deus com alguém. Comparta o amor de Deus. Leve Jesus para a vida de outras pessoas. E você pode falar, mas como que eu vou fazer isso? Você está na sua casa, você tem a sua esposa que não é cristã, você tem seu filho que ainda não conhece a Deus, você tem um familiar seu que ainda não é cristão. Se está dentro da sua casa, é mais fácil para você fazer a diferença na vida dela. Você vai ser forte com Deus, você vai ter a sua comunhão com Deus a tal ponto de que o seu familiar vai olhar para você e vai dizer, nossa, tem algo diferente nele, eu quero ter essa coisa em mim também, eu quero ter essa força em mim também. O seu familiar vai ver essa diferença na sua vida, nas suas atitudes. E você que é filho, vai ajudar a lavar a louça, vai ajudar a varrer o quintal, né? Vai ajudar a arrumar a casa. Marido, ajuda a sua esposa nas tarefas domésticas. Esposa, seja amável com seu marido, faça aquela comidinha que ele gosta. Nas nossas atitudes, pequenas ou grandes, nós mostramos Deus em nós. Então faça a diferença dentro da sua casa. Você quer ser forte? Não fique desanimado. Seja fortalecido, ajudando o seu familiar a ser forte. E você tem o seu familiar ou seu amigo que trabalha com você, mas você não está vendo? Você pode chamar por telefone, você pode mandar uma mensagem, mandar um versículo, você pode orar por essa pessoa, fortalecer a vida dessa pessoa. Você pode fazer a diferença. Esse segredo eu comparto com você agora. Seja forte. Seja forte.
Mas não foi somente na força, né? Não foi somente seja forte que Deus disse para Josué, não é mesmo? Deus disse para ele outra coisa a mais. O que mais que Deus disse a Josué? Deus disse a ele, seja corajoso, não tenha medo. Primeiro disse, seja forte, não desanime. E depois, seja corajoso, não tenha medo. No latim, coragem quer dizer agir com todo o coração. É o contrário de ser medroso, covarde, apavorado, desesperado. Todos os dias nós enfrentamos obstáculos, desafios, problemas. Na ausência de certezas, devemos confiar na providência de Deus, porque Deus, queridos, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Nem Josué, nem o povo sabia o que tinha pela frente na terra prometida. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Eles deram o passo de fé, compreenderam? De coragem. Por isso, precisavam eles ter coragem. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Quando eles viram a muralha de Jericó, eles olharam para Deus, o Deus que ia tombar essa muralha. Quando eles ficaram diante do Rio Jordão, eles olharam para Deus e seguiram o missionário. E o missionário estava sendo fortalecido, sem medo, porque ele estava confiando no Deus que pode todas as coisas. Muitos personagens bíblicos, eles enfrentaram o medo também. Vocês lembram de alguns? Lembram de Elias? Elias, ele fugiu para a caverna com medo de Jezabel. Ele enfrentou os profetas de Baal, mas depois ele teve medo de uma mulher, Jezabel. E o medo foi tão grande que ele fugiu para a caverna. E se você não conhece a história, vai lá ler na Bíblia, é linda realmente de como Deus falou com ele. Mas ele teve medo, ele era de carne e osso como eu e você. Nós temos também Jonas. Você pode imaginar Jonas lá no ventre do peixe? Ah, ele teve medo. Ele teve medo porque ele pensou que ele ia morrer. Gideão, ele ia lutar levando um exército. Ele ia para a luta levando um exército grandíssimo. E Deus foi tirando até que ele ficou com 300 homens. Vocês acham que Gideão não sentiu medo? Acho que sim, né? Ele falou, 300 homens contra todo esse exército grande que nós vamos enfrentar. Moisés, ele tremeu de medo quando ele tinha que enfrentar Faraó para libertar o povo. Ele teve medo. E é bem clara essa situação de Moisés na Bíblia. Pedro, vocês se lembram de Pedro? Pedro andou com Jesus durante todos os anos de ministério de Jesus aqui na terra, mas no final, quando Jesus estava preso, sendo levado, ele se sentou numa roda, ele se esquentava no fogo para se esconder e não ser reconhecido quando Jesus estava sendo preso. Por quê? Porque ele estava sendo corajoso? Não, ele estava com medo. O mesmo Deus que guiou o povo no deserto por 40 anos, estava com cada um desses personagens. E é o que está com cada um de nós, todos os dias. E sabem como eu fico cheia de coragem? Sabe como? Quando vocês me sustentam com as suas orações. A oração é que dá coragem pra gente e tira o medo. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos em Deus. E temos coragem para enfrentar qualquer situação. Quando chegamos na Colômbia, eu e a Ana Loide, minha companheira, que hoje está no céu, quando chegamos na Colômbia 15 anos atrás, quase 15 anos e um pouquinho mais, vamos caminhando para 16 anos, ainda existia naquela época muito enfrentamento do exército com guerrilha. Ainda existia lugares em que eram chamados de zonas vermelhas e que a gente não podia andar, porque existiam muitos sequestros. A guerrilha sequestrava especialmente os estrangeiros. Então, a gente não andava nesses lugares. Mas um dia nós fomos fazer uma capacitação, um treinamento, numa região, que era uma região de zona vermelha. Chegamos até aquele lugar e algo que me chamava a atenção é que enquanto a gente ia para lá, no caminho, a gente via muito exército. A cada, não me lembro a distância, mas a 3, 4, 5 quilômetros, existia um grupo de soldados e eles tinham uma placa que eles carregavam e que dizia: viaje tranquilo, seu exército está na estrada. E quando a gente passava por eles, sempre todo mundo fazia assim, né?
graças, obrigado porque você está cuidando, e eles também com a gente. Então, para mim era algo emocionante fazer essa viagem para lá, essa primeira viagem que eu fiz para esse lugar, né? E ver como realmente o povo estava sendo cuidado. E quando nós chegamos na cidade, nós demos o treinamento tranquilos. E uma das pessoas que estava sendo treinadas nos pediu para ir, que era um pastor, para ir falar na igreja dele, que ficava distante 1 hora, 2 horas de onde a gente estava. E a gente não podia ir com o nosso carro, então nós fomos de ônibus. Era menos arriscado. E o ônibus demorou muito a chegar e começou a ficar de noite. Dentro do ônibus, estava cheio, eu e a Ana sentamos lá, da metade para o final do ônibus, e quieta lá, esperando chegar. Não sabíamos, não tínhamos muita noção da distância, que não conhecíamos, era a primeira vez. Mas aí anoiteceu e de repente o ônibus parou e vários homens armados entraram. E pelo susto que todo mundo levou, pelo que eles estavam com as máscaras, nós vimos que era guerrilha. Quando nós vimos que eles estavam indo de banco em banco, pegando documentos de todo mundo e olhando, nós pensamos na mesma hora, é a guerrilha. E vão nos levar, agora nós vamos ser sequestradas. E eu não posso esconder para vocês que o medo chegou. O medo chegou. Nós olhamos uma para a outra e dissemos, nós vamos ser sequestradas, porque quando eles chegarem na gente e pegarem os documentos, vão ver que nós somos estrangeiras e vão nos levar. E somente nós ficamos quietinhas. Deus, socorro. O que a gente pode falar é, Deus, nos socorra, nos ajude, Senhor. E quietinhas ali sem dizer nada. E esses soldados, eles iam de banco em banco. Pegavam os documentos, armados, as pessoas mostravam, eles iam para o outro, não estavam interessados, iam chegando. Quando eles estavam chegando no nosso lugar onde a gente estava sentado, o coração disparou, é a hora que a gente vai ser levado, nós vamos ser sequestradas. Irmãs, quando eles chegaram perto da gente, quando eles chegaram pertinho, ou escutaram um barulho, olharam para trás, quando eles voltaram a olhar outra vez, eles já tinham passado do nosso banco para trás. Foi como se não tivesse ninguém sentado naquele lugar. Nós ficamos invisíveis. Eles pularam, foram atrás, continuaram olhando os documentos dos outros. E eu e a Ana ficamos nos olhando. Será possível o que está acontecendo? Será possível? A gente dizia. E eles foram, olharam. Depois desceram com um homem que estava lá. Pelo que eu entendi, era um estrangeiro. Eles levaram. E nós ficamos. E nós saímos. Voltamos, chegamos naquela cidade, contamos ao pastor tudo o que tinha acontecido, falamos, pregamos naquela igreja. Quando nós chegamos na nossa casa de regresso, a gente viu quantas pessoas disseram, vocês estão bem, nós estamos orando. Quantas pessoas do Brasil perguntando se a gente estava bem. Quantas chamadas perdidas dizendo, vocês estão bem, aconteceu alguma coisa? Quantas pessoas foram realmente tocadas para orar pela gente. A oração protege, e a oração dá coragem para vencer qualquer situação. Porque naquele momento a vontade era de largar tudo e voltar. Mas nós tínhamos uma missão, chegar naquela igreja e pregar ali. E nós contamos o que tinha acontecido e pessoas se converteram e entregaram suas vidas ao Senhor. Nós temos uma missão e nós precisamos ter coragem para enfrentar qualquer situação. Agora, ser corajoso, irmãos, é ter firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais, morais ou mesmo situações difíceis que a gente não sabe o que fazer. Ser corajoso não significa não sentir medo, porque nós somos humanos, nós sentimos medo. Jesus e os amigos no barco, vocês se lembram dessa história? Quando Jesus havia pregado a uma multidão, depois então ele entrou com os discípulos num barco e foram cruzar ali para o outro lado. E quando era de noite e começou uma tempestade muito, muito forte. E era tão forte que o barco ia de um lado para o outro. Quem já esteve numa situação dessa sabe que é horrível, eu já passei por isso. A água entrando no barco e aquele desespero, parece que você vai morrer ali realmente. E os discípulos, mesmo tendo alguns deles, que já tinham experiência porque eram pescadores, mesmo assim eles estavam desesperados porque a tempestade era muito forte. E sabe onde estava Jesus? Jesus estava deitado, dormindo no meio de toda essa tempestade, com medo, ele estava dormindo ali. E os discípulos desesperados se esqueceram que eles não estavam sozinhos. Quando eles se lembraram, eles foram e acordaram, mestre, acorda, nós vamos morrer, você não se importa? Jesus então se levantou, olhou para eles, cadê a fé de vocês, cadê a coragem de vocês, Então Jesus acalmou o mar, parou a tempestade, tudo ficou tranquilo. E uma vez mais, os discípulos, com medo, eles descobriram que eles podem ter coragem sempre, porque Jesus está com eles. E outra situação foi Pedro.
Pedro, uma vez Jesus ficou pregando, falando com a multidão. Os discípulos entraram no barco e começaram a viagem. E ficou de noite. De repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. E todo mundo começou a gritar que era um fantasma. Você não ia pensar a mesma coisa? Que era um fantasma que vinha caminhando de noite sobre as águas, né? Algo que vinha flutuando. E o desespero deles foi muito grande. Os discípulos, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, né? E de repente, Pedro disse, epa, né? Eu acho que não. Alguém falou assim, é Jesus. Aí Pedro falou, bom Jesus, se é o Senhor, que eu vá caminhando até você, que eu te encontre também. E Jesus falou o que para ele? Vem, Pedro, vem. Pedro, então, vocês imaginam a situação? Ele foi com cuidado, colocou um pé, né, fora do barco, e ele viu que ele não afundou. E os discípulos, os outros, aquele silêncio, olhando para ver o que ia acontecer. Aí ele coloca o outro pé e ele não afundou. E ele continuou andando, a coragem veio, né? Agora eu vou até Jesus, eu posso. E ele continuou caminhando, caminhando. De repente, quando ele estava chegando perto de Jesus, ele tirou os olhos de Jesus, né? Ele foi olhar para o fundo, ele começou a sentir medo e a coragem se foi e ele começou a afundar e afundar. E ele, mestre, mestre, socorro! E Jesus estendeu a mão, levantou e levou Pedro até o barco. A coragem não é a ausência do medo, porque a gente é humano, a gente tem medo. A coragem a gente tem quando a gente tem firmeza no Deus que nos chamou, o Deus que está com a gente todo o tempo. Ao esquecer que Jesus está do nosso lado é que nós sentimos medo diante da situação. Ao tirar os olhos de Deus é que nós sentimos medo. Os discípulos sentiram medo quando eles esqueceram que Jesus estava com eles. Pedro sentiu medo quando ele tirou os olhos de Jesus. E nós, para sermos corajosos, precisamos estar com os olhos firmados em Deus. Isaías 43, de 1 a 3 diz, o Senhor Deus que o criou diz, não tenha medo, pois eu te salvarei. Eu te chamei pelo teu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu vou estar ao seu lado e você não vai se afogar. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não vão te queimar, pois eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Então, vocês entenderam? Com Deus, o segredo de ser vitorioso, de ter uma missão e chegar a cumprir essa missão, é ser forte e não desanimar, é ser corajoso e não ter medo, não temer. E é meditar na sua palavra dia e noite, porque Deus disse para Josué também, seja forte, seja corajoso e medite na palavra dia e noite. A Bíblia tem que ser o seu guia realmente. Não é ler a palavra de Deus assim por ler, nem saber o que está lendo. É ler e pensar realmente e deixar Deus falar com você através do que você está lendo. Então leia a palavra do Senhor, conheça a palavra de Deus. Veja o que Deus tem para você. É assim que você vai ser fortalecido. Esse é o terceiro segredo de um missionário. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e assim poder compartilhar a palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, Josué foi um dos maiores estrategistas da Bíblia. Ele levou o povo na travessia do Rio Jordão. Ele conduziu o povo pela terra prometida. Ele tomou Jericó com aquela total confiança em Deus diante da muralha. Ele orou e o sol parou. Esse é o Josué, homem como eu e você, ser humano como eu e você, de carne e osso, mas que descobriu o segredo. Confiança total em Deus. Foi Josué que lá no final do seu mandato, lá no final, quando você lê o final do capítulo do livro de Josué, no capítulo 24, ele disse ao povo que o povo deveria escolher a quem eles iam servir. Ele disse ao povo, olha, Deus é grande, Deus nos guiou, Deus fez isso com a gente até hoje. E vocês, cada um de vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Mas olha, não importa o que vocês escolham, porque eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Logo depois disso, ele era um grande líder, lembra? Logo depois disso, o povo disse, ao Senhor nosso Deus nós vamos servir. Ao Senhor nosso Deus nós vamos servir e só vamos obedecer a Ele. Eu, o Senhor teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for.
Josué 1:9. Deus disse a Josué: eu vou estar com você em qualquer lugar onde você for. E Deus está dizendo a mesma coisa para você agora. Seja forte, não desanime. Seja corajoso, não tenha medo. Medite na minha palavra. Cumpra e viva a minha palavra. Comparta na minha palavra. Porque eu vou estar com você por onde quer que você for. Então, ser missionário não é ser forte, não é somente ser corajoso, é ser sustentado através das orações. Você ora e você é fortalecido. Você ora pelos missionários e eles são fortalecidos. Você comparte de Deus com outras pessoas e você é fortalecido também. E esse é o segredo. Gostaram de descobrir o segredo? Esse é o segredo de missões. Nós temos missionários espalhados pelo mundo afora agora, que estão esperando por nós. Nós temos pessoas no mundo todo que estão esperando por nós. Precisamos ir e falar de Jesus. Começar por quem está perto de nós, mas também alcançar os que estão longe. Então, como que você pode chegar aos que estão longe? Você pode ser intercessor, orar para que Deus sustente os missionários que já estão nos campos e também para que Deus envie novos missionários. Você pode sustentar os missionários que estão nos campos. É com a sua oferta que os missionários podem morar, podem viver e podem trabalhar nos países que estão longe daqui. E você pode também dizer: Deus, usa a minha vida, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um missionário aqui na minha casa, aqui na minha terra, ou eu quero ser um missionário onde o Senhor me colocar. Então, que Deus te abençoe e que sua vida esteja disponível para Deus. O segredo de um missionário é simplesmente dizer: eis-me aqui. Porque tudo o demais, todo o restante, quem faz é Deus. Deus te abençoe. Diga sim para Deus e Ele vai usar você para levar o seu amor a outras pessoas que estão esperando. Deus te abençoe. Olá, boa noite. Nós vamos estar cantando agora De Todas as Tribos. Amém? O hino do Inário para o Culto Cristão. Que você possa estar cantando aí comigo, junto a essa canção, esse hino tão belo. Amém? Bendito seja sempre o Cordeiro.
Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha sido abençoado por esta palavra, que você possa guardar essa mensagem no seu coração e fazer como Josué. Amém? Eu quero convidar você para o nosso encerramento neste momento, agradecendo você que cultuou conosco, que louvou ao Senhor conosco neste momento. Continue cultuando a Deus em sua casa, com a sua família. Não deixe de servir ao Senhor. Lembre-se, porque Ele me amou. Por causa do grande amor de Deus é que nós hoje podemos cultuar a Ele. Quero convidar você para essa oração final. Após a oração estarei dando as bênçãos apostólicas, e que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua família, a sua semana. Tenha uma semana de paz, guardada e abençoada por Deus. Amém? Oremos. Amado Deus, querido Pai, obrigado por essa oportunidade de cultuar a Ti. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, a nossa família. Entregamos a Ti a nossa semana, essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Que nós podemos guardar essa mensagem que foi pregada e anunciada ao nosso coração através da nossa irmã Carmen Lígia, que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Deus, que essa semana seja uma semana guardada e abençoada por Ti. Obrigado por tudo. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada por Deus. Obrigado por cultuar conosco nessa noite. Deus te abençoe.